A paz do Senhor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, regional de Canidé do São Francisco, igreja pastoreada pelo pastor José Diniz e presidida pelo pastor Elias Cardoso. Canidé do São Francisco fica, para quem não sabe, no estado de Sergipe, onde nós temos a nossa sede regional. O contexto por trás da história é o seguinte: Jesus está na última ceia. Ao fazer a última ceia, Jesus faz na casa de alguém que lhe emprestou o ambiente, um ambiente doméstico que estava mobilado. E a Bíblia Sagrada nos afirma que ali Jesus executou a Páscoa. Depois que Jesus está no finalzinho da Páscoa, Jesus está ali com seus apóstolos, Jesus comenta sobre o traidor, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus, depois da saída de Judas, Jesus ministra a ceia, agora não mais a Páscoa, e depois ele sai daquele lugar onde ele está, daquela casa, e ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ali seria preso e levado para a crucificação posteriormente. A questão é que quando Jesus sai da casa, dentro da casa, ou talvez no andar de cima, como era costume nas casas judaicas, principalmente nas mais simples, no terraço se tem um lugar para deitar nas noites de verão. Estava ali em cima, ou em algum local daquela casa, ouvindo Jesus, um jovem que estava deitado. A Bíblia afirma que Jesus diz: vamos para o monte, depois de ter cantado um hino, muito provavelmente um dos salmos que predizia o momento da crucificação. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Judas não está mais, vai à procura daqueles que ele traria depois para prender Jesus. E Jesus, no caminho, vai conversando com os seus apóstolos. Enquanto Jesus estava caminhando, há um jovem, ele saiu com o corpo nu, envolto apenas no lençol. E ele, envolto no lençol, acompanha Jesus noite adentro, enquanto Jesus está conversando com os apóstolos. Ele vai seguindo Jesus à distância. Entendemos pelo texto que enquanto ele seguia Jesus, ele viu Jesus conversando com os apóstolos. No caminho, ele ouviu Jesus dizer para Pedro: hoje tu me negarás. Ele viu quando Jesus chega ao Getsêmani, ele vê quando os apóstolos se ajoelham para orar e dormem, e Jesus vai à distância, vai orar. Ele presencia quando Jesus retorna por mais de uma vez para os apóstolos para despertá-los, dizendo: nenhuma hora pudeste velar comigo. O tempo inteiro, a Bíblia afirma que o jovem seguia os passos de Jesus naquela noite, à distância de Jesus, ele ia seguindo Jesus, apenas envolto no lençol. Passado certo momento, Jesus recebe o consolo, em que a Bíblia diz que anjos vieram para consolá-lo. Jesus passa um momento de grande angústia ali, seu suor transforma-se em gotas de sangue. Jesus está profundamente angustiado. E dentro daquela situação está o jovem à distância, acompanhando o quadro ocorrendo com Jesus. Finalmente, chegam os traidores. Jesus desperta os apóstolos levantam-se, Jesus fala do traidor, o traidor dá o beijo da traição, Jesus é manietado. Antes disso, acontece uma grande briga. Antes de Jesus ser amarrado, acontece uma grande briga em que Pedro toma da espada, corta a orelha do rapaz chamado Malco. Jesus restaura a orelha do moço. Dentro daquele alvoroço, os apóstolos se dispersam, deixa Jesus só, como Jesus já tinha predito que ocorreria. E a Bíblia diz que os soldados tentam pegar o rapaz, mas a Bíblia diz que o rapaz, deixando o lençol, corre de noite adentro,
deixando somente Jesus com os que vieram prendê-lo. E a Bíblia diz que ele desaparece ou que ele sai correndo, deixando o lençol na mão dos soldados. É interessante uma história como esta, não é? E ela está na Bíblia Sagrada. Onde está a história disto? Está no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo de número 51. Diz assim. A partir do versículo 50, diz assim, ó. Então, deixando-o todos, fugiram, isto é, os apóstolos, excetuando Judas, que estava ali com a multidão, com a turba que veio pegar Jesus. Versículo 51. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Curioso, não é? Este jovem provavelmente era João Marcos. O que nós aprendemos com isso aqui? Enquanto os apóstolos dormiam, ele desfrutou de momentos que ficaram gravados na mente, na memória daquele jovem certamente. Enquanto os apóstolos dormiam, Jesus pôde, ou o jovem pôde presenciar momentos ímpar que os demais não puderam ver. É isto que acontece. A gente pode até estar focando aqui que o moço estava desnudo, somente com lençol e tal, e etc. O foco do texto não é este. O foco do texto é nos trazer lições. Mesmo que ainda há distância ou dificuldade de aproximação de Cristo, mas ele estava permanentemente seguindo a Jesus. Eis a questão. Ao invés de dormir, ele aproveitou cada minuto na presença de Jesus. A Bíblia fala do sono em vários sentidos. Sono físico e também fala do sono da indolência. Trata-se de alguém que está espiritualmente adormecido. Isto também fala do sono da preguiça. Ao invés de dormir, os apóstolos deveriam estar com ele, orando com ele, desfrutando da glória da sua presença, mesmo que em um momento de tamanha angústia do Salvador por nós. O contrário deles, o jovem presenciou tudo. Quem fica apercebido, quem não deixa de seguir a Jesus, quem não dorme, quem fica com os olhos fixos em Jesus, quem vai para Jesus, certamente que tem maior recompensa e desfruta melhor de sua presença e vê também seus grandes mistérios por ter continuado apercebido e não ter perdido a oportunidade de passar tempo com Jesus. Que possamos despertar a cada dia, que possamos vivenciar um avivamento em nossos dias, a fim de que a nossa vida espiritual não venha a cair no sono, como as loucas e as prudentes de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, quanto também dos apóstolos, ao invés de estar com o mestre, velando com ele, foram dormir, mas o jovem não dormiu. Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo.